O batismo de Jesus nos revela duas pessoas divinas ou três pessoas divinas. Vejamos o que está revelado nos testemunhos. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O batismo de Jesus, um episódio muito citado por aqueles que defendem a existência de uma trindade. O batismo de Jesus, por muitos, é interpretado como estando presente a pessoa do Pai, do Filho e a presença de uma terceira pessoa, que seria o Espírito Santo. Mas o que está escrito? Livro Olhando para o Alto, página 203. Dirigiu-se ao batismo, e quando saiu da água, ajoelhou-se e ofereceu uma oração ao Pai como o céu nunca antes havia ouvido. Os céus se abriram, e luz veio dos céus abertos como uma pomba de ouro fundido, e circundou o Filho de Deus. E uma voz do céu foi ouvida dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, o que veio do céu que assumiu a forma de uma pomba brilhante, como de ouro derretido? Aqui diz que foi luz. A luz da glória de Deus, na verdade. Eu tenho mais um texto aqui em Orientação da Criança. Quando Cristo se curvou às margens do Jordão, depois de seu batismo, e ofereceu uma oração em favor da humanidade, os céus se abriram, e o Espírito de Deus, como uma pomba de ouro polido, rodeou o Salvador. Veja bem que é o Espírito de Deus, não é o Deus Espírito Santo. Então ele veio como uma pomba de ouro polido, rodeou o Salvador, e veio do céu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aquela luz que o texto passado nos fala, no texto seguinte é chamado de o Espírito de Deus. Ainda nesse texto diz: Nunca antes havia os anjos ouvido uma oração como a que Cristo fez por ocasião de seu batismo, e solícitos esperavam ser portadores da mensagem do Pai ao Filho. Olha só, os próprios anjos estavam querendo aqui transmitir a mensagem do Pai ao Filho. Mas não, origina-se diretamente do Pai a luz de sua glória. Os céus se abriram e raios da glória repousaram sobre o Filho de Deus, tomando a forma de uma pomba, com aparência de ouro polido. A forma de pomba era um emblema, não de uma terceira pessoa, mas da mansidão e benignidade de Cristo. Dos céus abertos vieram as palavras: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É um texto muito claro que o Espírito Santo aqui, na verdade, é a glória de Deus, que assumiu a forma de uma pomba. Esse texto não fala de uma trindade, três pessoas, mas mostra justamente a glória de Deus sobre o Filho. Nem os anjos foi permitido que viessem trazer essa mensagem. Foi o Pai falando diretamente ao Filho. Mais um texto: a divindade de Cristo era como um tesouro escondido. Por vezes, quando ele estava na terra, a divindade brilhava subitamente através da humanidade e revelava-se seu verdadeiro caráter. O Deus do céu testificava de sua unidade com o Filho. Em seu batismo, os céus se abriram e a glória de Deus, na semelhança de uma pomba como de ouro polido, veja bem, a glória de Deus, a luz do trono, pairou sobre o Salvador, e veio uma voz do céu dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas a nação a quem Cristo veio, embora professando ser o povo peculiar de Deus, não reconheceu o tesouro celeste na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o centro de toda a Bíblia, de todo o plano da salvação. E o inimigo, na verdade, quer ofuscar colocando uma terceira pessoa. Ao curvar-se Cristo às margens do Jordão após o seu batismo, uma luz brilhante desceu na forma de uma pomba de ouro polido e o iluminou. Ouvindo-se do céu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Relemos essas palavras, mas não lhes assinalamos o significado. Nós também devemos assinalar o significado, que ali foi uma luz brilhante que desceu na forma de uma pomba. Não foi uma terceira pessoa. Nunca antes haviam os anjos ouvido tal oração. Ansiavam trazer ao seu amado capitão uma mensagem de certeza e conforto. Mas não, o próprio Pai respondera à petição do Filho,
diretamente do trono, são enviados os raios de sua glória. Que texto claro! Diretamente do trono são enviados os raios de sua glória. Abrem-se os céus, e sobre a cabeça do Salvador desce a forma de uma pomba da mais pura luz. E essa luz seria uma terceira pessoa? Essa pomba seria um Deus Espírito Santo? Veja bem, da mais pura luz, fiel emblema dele, o manso e humilde. Aquela pomba no qual os raios da glória de Deus assumiu era símbolo do caráter de Cristo. Os anjos nunca tinham ouvido uma oração como essa. Eles estavam ansiosos para levar ao suplicante redentor mensagem de certeza e amor. Mas não, o próprio Pai atendera ao Filho. Diretamente do trono é enviado a luz da glória de Deus. Abrem-se os céus e raios de luz e glória procedentes de lá assumem a forma de uma pomba, como o aspecto de ouro polido. A forma semelhante a uma pomba era um emblema da mansidão e suavidade de Cristo. Em cada um desses textos que nós pensamos que é o mesmo, tem pequenas variações, e cada uma das variações fica mais claro que não é uma pessoa, não é uma terceira pessoa. Assista o nosso vídeo Por que irmão White citou a terceira pessoa da divindade. Temos mais um texto aqui similar. Depois de haver Cristo sido batizado por João no Rio Jordão, ele saiu da água e, prostrando-se na margem do rio, orou em fervor ao Pai Celestial, pedindo forças para suportar o conflito com o príncipe das trevas, na qual estava para empenhar-se. Em resposta à sua oração, abriram-se os céus, e a luz da glória de Deus, mais brilhante que o sol meridiano, o sol ao meio-dia, veio do trono do Eterno e, tomando a forma de pomba, com aparência de ouro polido, esvoaçou em círculo sobre o Filho de Deus, enquanto se ouvia, em terrível majestade, a clara voz vinda da excelente glória, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A glória de Deus, irmãos, luz do trono, nada de terceira pessoa. Nunca antes haviam os anjos ouvido tal oração. Anseiam trazer a seu amado capitão uma mensagem de certeza e conforto. Mas não, o próprio Pai responder à petição do Filho. Diretamente do trono são enviados os raios de sua glória. Abrem-se os céus, e sobre a cabeça do Salvador desce a forma de uma pomba da mais pura luz, fiel emblema dele, o manso e humilde. Nós devemos aceitar a revelação de Deus. O que não está revelado não nos pertence, mas aquilo que está revelado, o que está escrito, nós temos que aceitar da maneira que está escrito. A teologia distorce esses textos. Esse mesmo princípio de entendimentos que o Espírito Santo é uma luz, a glória de Deus, o poder de Deus, a onipresença de Deus, está na Bíblia. No livro de Atos, capítulo 9, verso 3, diz assim: a conversão de Saulo. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Olha bem o que é que cercou Saulo. Luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Lembrando que Jesus já tinha ascendido ao santuário celestial. Então agora, quem deveria estar na terra fazendo a obra, que nós estamos no livro de Atos. O Espírito Santo já tinha vindo no Pentecostes, lá em Atos 2. Então quem estava aparecendo para Saulo agora, se fosse uma pessoa, seria a terceira pessoa. Mas veja bem qual é a identidade dessa luz que veio do céu. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Então aqui o Espírito Santo se revela como a presença, a onipresença de Jesus. Jesus tinha falado que estaria com os seus discípulos até a consumação dos séculos. E aqui ele mostra que era através da onipresença do Pai. Paulo confessa como foi convocado para ser apóstolo, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Veja bem, revelação de Jesus Cristo. O que é a revelação de Jesus Cristo? É o Espírito Santo. O próprio Apocalipse foi revelado dessa forma, revelação de Jesus Cristo. O Espírito de profecia é a revelação de Jesus Cristo. E às vezes nós não sabemos por que a chuva cerúlea não veio ainda.
A obra de nossa existência aqui é um preparo para a vida eterna. A educação principada na terra não se completará nesta vida. Prosseguirá por toda a eternidade, sempre em progresso, sem nunca se completar. Mais e mais amplamente se revelarão a sabedoria e o amor de Deus no plano da redenção. Ao guiar seus filhos às fontes das águas vivas, o Salvador lhes comunicará abundância de conhecimentos. E dia a dia as maravilhosas obras de Deus, as provas de seu amor na criação e manutenção do universo, desdobrar-se-ão perante seu Espírito em uma nova beleza. A luz que irradia do trono, veja bem, aquela luz, o Espírito Santo, né? A luz que irradia do trono, desaparecerão os mistérios, e a alma se encherá de espanto em face da simplicidade das coisas antes não compreendidas. Então nós temos aqui uma revelação muito importante. Bíblia e Espírito de Profecia, está revelado, está escrito. Cabe a cada um de nós aceitarmos o que diz a revelação ou o que diz a teologia. Nós sabemos que a revelação é infalível, mas os homens, em sua sabedoria, diz as Escrituras, se tornaram loucos. Compartilhe e se inscreva no nosso canal.